Benzema e a bola de ouro no ano de 2022. Um encontro que era previsto por muitos. No vídeo de hoje a gente vai contar como que o Benzema venceu essa bola de ouro, depois de ter passado uma grande parte da sua carreira se sacrificando pelos outros e sendo até mesmo considerado um 9 ruim e pegando banco no Real Madrid. Vem comigo que a história é boa. Karim Benzema surgiu no meio dos anos 2000 com muita potência, um atacante rápido, habilidoso e com bastante faro de gol que não demorou muito para conseguir se firmar como titular do Lyon. Por lá ele atuou durante 4 anos, fazendo 148 jogos, marcando 66 gols e dando 27 assistências, um número excepcional para um jogador que era muito jovem. Essa foi a época em que o Lyon dominou completamente o campeonato francês e com isso o Benzema foi tetracampeão consecutivo da Ligue 1. Esse desempenho fez com que o Real Madrid, um gigante que passava por uma crise ali no aspecto esportivo, fosse buscar o Benzema como parte de um grande pacotaço de reforços no ano de 2009. Exatamente, foi na mesma janela que os caras contrataram não só Karim Benzema, como um excelente volante Xabi Alonso, o ex-bola de ouro Kaká e o futuro 5 vezes melhor do mundo Cristiano Ronaldo. Todos chegaram juntos. O Real Madrid tinha caído nas oitavas de final da Champions por 5 vezes seguidas. E os caras obviamente queriam encerrar isso aí. E mesmo com os reforços chegando, novamente eles jogaram a Champions e novamente caíram nas oitavas. E se Cristiano, Kaká e Xabi Alonso já eram jogadores mais experientes e consagrados em grandes ligas, o Benzema ainda era um jovem vindo de uma liga considerada mais fraca, então se tinha muita dúvida sobre como poderia ser o salto gigantesco dele jogar no Lyon para jogar no Real Madrid. E para ser titular da equipe ele não tinha caminho livre, porque no Real Madrid já estava o Higuaín. Tanto é que a primeira temporada do Benzema no Real foi de adaptação. Ele ficou no banco na maior parte das partidas e acabou fazendo apenas 9 gols lá na temporada 2009-2010. Só que já na temporada seguinte o Real Madrid troca de técnico, chega José Mourinho e ele coloca muita fé no Benzema. O francês começa a jogar a maior parte das partidas como titular, faz 48 jogos e mete 26 gols. Ele se torna o dono da posição de centroavante no time e aos poucos vai deixando claro que ele escantearia o Higuaín, que ficaria sem espaço, né? E no futuro acabaria saindo pro Napoli. Na temporada 2011-12, quando o Real Madrid consegue aquele desempenho fantástico em La Liga, vencendo a competição com 100 pontos, o Benzema tem números de craque, tá? Um desempenho fantástico. Foram 32 gols e 19 assistências que mostravam do que ele era capaz. Só que ao contrário de um cidadão como o Cristiano Ronaldo, por exemplo, a dificuldade do Benzema foi sempre se manter constantemente com excelentes números. Tanto é que esse recorde pessoal dele de 32 gols na temporada, ele só viria a conseguir novamente muitos anos depois. Passou por vários períodos de questionamento tanto dos torcedores quanto da própria mídia. Mas a dúvida para os treinadores que comandavam o Benzema nunca existiu. Ele foi titular com o José Mourinho e depois com o Carlo Ancelotti permaneceu no time. Praticamente toda a temporada o Benzema conseguia fazer um número mais ou menos modesto de gols, ali perto dos 20, dava um bom número de assistências e com ele o Real Madrid saiu da fila, venceu a famosa La Décima em 2014, mas mesmo assim os questionamentos sobre o Benzema existiam. Eu, Pedro, tá, sou um que cheguei a tuitar isso uma época, dizendo que o Real Madrid não tinha condições de ter um jogador tão fraco quanto o Benzema e centroavante titular, que ele não se comparava com outros camisas 9 que a gente tinha pelo mundo aí. E assim como eu tive essa opinião que hoje a gente percebe que era completamente errada, outros também tiveram. E para entender isso, a gente tem que entender que tipo de jogador o Benzema era e é. Benzema é camisa 9, mas ele não é aquele 9-9 centroavantão que fica parado no meio dos zagueiros na área esperando uma bola chegar. Ele sempre teve um estilo de jogo mais amplo e flexível. O Karim tem muita facilidade para sair da área, armar as jogadas, buscar espaço, se movimenta bastante. É um cara com inteligência e qualidade técnica que tornam ele um excelente segundo atacante, digamos assim. E esse foi um dos motivos pelos quais o Benzema encontrou em Cristiano Ronaldo o seu parceiro perfeito. O francês conseguia potencializar o futebol do português, porque ele ajudava muito a abrir espaço e acabou por bastante tempo agindo como se fosse um coadjuvante de luxo, ou seja, muito importante para a engrenagem da equipe, para o ataque funcionar e tal, mas sem aquele brilho especial próprio, saca? Ele geralmente tinha bons números de gols e assistências, mas não bons comparado aos top jogadores da posição no mundo, e essas comparações eram inevitáveis, porque querendo ou não, o cara era centroavante do Real Madrid. Muita gente olhava para Suárez, Ibrahimovic no seu auge, né, Lewandowski, marcando
uma quantidade absurda de gols todos os anos e perguntavam, pô, por que o Real Madrid não traz um cara desse nível, né? E foi algo que esteve perto de acontecer e a própria diretoria do Real Madrid tentou. O Lewandowski, por exemplo, disse que na época do Borussia Dortmund ele chegou a conversar com o Real. E em 2013, o Real Madrid também teve interesse no Luizito Soares, que estava no Liverpool, né? E o próprio uruguaio disse que seria um sonho jogar nos merengues e tal. Mas essa contratação grandiosa para a camisa 9 nunca veio. O Benzema ficou firme e forte na equipe, só que a pior fase dele ainda estava por vir. Quando assumiu o Real Madrid, o Zidane nunca escondeu sua preferência pelo Benzema, gostava muito dele. E durante aquela conquista das 3 Champions Leagues consecutivas, o Benza nunca deixou de ser titular da equipe, né? Porém, mesmo os caras empilhando taças de Champions, ele viveu talvez a pior fase da sua carreira. Se antes ele conseguia encaixar pelo menos uns 20 golzinhos na temporada ali, em 2016-17 ele sequer chegou nessa marca, marcou apenas 19 gols. Pra vocês terem uma ideia do nível da atuação do Benzema nessa época, tinha gente que falava que o Morata deveria ser o titular do Real Madrid, porque o Morata vinha do banco e resolvia. Tanto é que o Morata, sendo reserva na maior parte do tempo, né, fez mais gols que o Karim Benzema nessa temporada, ele meteu 20. Aí vem a temporada 2017-18 e o Benza marca um total de 12 gols apenas. É um negócio assim realmente surreal para um cara que é centroavante de um Real Madrid vencedor de Champions League, né? Pra vocês terem uma ideia, nessa temporada aí, ele jogou mais de 30 jogos da La Liga, beleza? E marcou 5 gols, cara. Imagina o centroavante do Real Madrid marcar apenas 5 gols no Campeonato Espanhol. Vocês lembram do Paulinho, meio campista que nessa época estava jogando no Barcelona. E o Paulinho, nessa mesma La Liga que o Benzema meteu 5 gols, o nosso querido Paulinho meteu 9. Pra vocês terem uma ideia. E nessa Champions League de 2017-18, o Benzema até brilhou na parte final, né? Na semifinal ele mete 2 gols contra o Bayern de Munique, um naquela falha grotesca do Ulrich, né? E na final ele também mete o golzinho dele em outra falha grotesca, dessa vez naquele lance do Karius. E era inegável que mesmo o Real Madrid empilhando títulos, o Benzema não era aquele cara que empolgava os torcedores, né? Se algo não mudasse, muito provavelmente o francês estaria aí com os seus dias contados no Real Madrid. Mas algo mudou. Em 2018, Cristiano Ronaldo deixa o Real Madrid e vai para a Juventus, o que foi um grande baque para o elenco. Afinal, o Real Madrid estava perdendo seu grande goleador quando o outro atacante da equipe não vivia uma grande fase. Só que para a temporada 2018-19, o Real Madrid não trouxe ninguém que pudesse ocupar aquela vaga do Cristiano Ronaldo imediatamente. Então o Benzema teve que botar a sua viola no saco e assumir a bomba. Agora o homem-gol do Real Madrid não tinha jeito, ia ter que ser o Benzema. Talvez fosse o maior desafio da carreira dele conseguir cumprir esse papel que antes era do Cristiano, e diferente do que muitos poderiam imaginar, individualmente pro Benzema, nada foi melhor do que isso. A saída do Cristiano abriu vaga pra alguém virar o protagonista da equipe. Alguns pensavam que poderia ser o Gareth Bale, o que obviamente hoje a gente sabe que não aconteceu. E apesar de coletivamente, em 18-19, o Real Madrid fazer uma temporada péssima, isso não impediu o Benzema de individualmente melhorar muito. Se ele tinha feito 12 gols na temporada anterior, ele partiu pra 30 e ainda manteve uma boa média de assistências. Chegando na casa dos 30 anos, Benzema parecia que estava atingindo um auge inesperado, mas o melhor dele obviamente ainda estava por vir, né? E em 2019-20 o Zidane volta pro Real Madrid e o Benzema vira então um dos carros-chefe e dos jogadores mais importantes da conquista da La Liga naquela temporada. Inclusive o Karim fez 27 gols na temporada, né? E até ficou bastante perto de ser o artilheiro de La Liga. Na temporada 2020-21, que foi mais uma conturbada pro Real Madrid, de novo o Benzema não deixou a peteca cair e voltou a marcar 30 gols. Então foram 3 temporadas consecutivas em que a produção ofensiva dele aumentou bastante e ele estava tendo mais reconhecimento também pelo seu futebol. Nesses anos pós CR7, o KB9, né, conseguiu melhorar a ponto de ser chamado de novo para a seleção francesa. Ele não frequentava a Celeste desde 2015 por causa daquela treta com o Valbuena, que a gente explicou melhor nesse vídeo que tá passando no card aí, tá? E quando ele volta para a seleção da França, então ajuda os franceses a vencerem a Nations League, inclusive marcando gol na final. Vai jogar a Eurocopa 2020, que foi em 2021, e apesar da França cair cedo, ele conseguiu meter 4 gols na competição. E aí quando essa temporada de 2020-21 acaba, individualmente o Benzema talvez tenha tido a melhor fase da sua carreira. Se você duvida de mim, basta olhar então pro ranking da Bola de Ouro no final daquele ano, em que o Benzema ficou em quarto, tá? Foi a melhor colocação de sempre na sua vida, mas obviamente que a gente tá aqui pra falar da temporada 21-22.
Para essa temporada, Carleto Ancelotti voltou ao comando do Real e o Benzema estava não só comprovadamente sendo o artilheiro da equipe, o carro-chefe do Real Madrid, como também estava mais confiante, tinha voltado para a seleção, estava feliz. E o melhor é que o Carlo Ancelotti chegou e não quis transformar o Benzema num centroavante paradão, permitiu que ele continuasse jogando à sua maneira, continuava saindo da área para armar jogadas, buscar jogo e sendo o artilheiro completo que ele era, né? Capaz de influenciar toda a parte ofensiva da equipe, mas também brocar os seus gols. E para essa temporada o Benzema recebeu um baita de um presentaço também. O jovem Vinícius Júnior, que vinha dando aí indicações de que poderia ser um grande parceiro de ataque, mas que ainda faltava algo no seu jogo para se consolidar de vez, teve uma temporada de explosão. O francês e o brasileiro então passaram a se entrosar, superaram tretas passadas e se transformaram numa das duplas mais temidas do futebol mundial, com o Vini Júnior se transformando num jogador poderoso e com o Benzema em ótima fase. Eles tinham objetivos grandes, né? Vencer a Liga e a 14ª Champions League da história do Real. No campeonato espanhol, o time do Ancelotti não deu muita margem para erro, liderou praticamente o campeonato inteiro e foi campeão, com o Benzema conseguindo a sua melhor marca. Ele fez 27 gols nessa edição da La Liga e terminou pela primeira vez na carreira com o troféu Pichichi, que é aí a artilharia do campeonato, né? A temporada de Benzema se consolidava como sensacional, mas não só pelo número de gols. Teve um momento específico que fez uma virada de chave e transformou o Benzema num dos atacantes mais temidos do planeta e da história em noites europeias. Era no Santiago Bernabéu que o Real Madrid enfrentava o Paris Saint-Germain, tava perdendo o jogo e sendo eliminado. Isso já era o jogo de volta, porque na ida o Real Madrid tinha visitado o PSG e perdido por 1-0. O Benzema, voltando de lesão, não tinha feito um bom jogo, assim como toda a equipe. Então pro jogo de volta a situação era muito adversa e ficava a dúvida, será que o Benzema vai conseguir ser um cara que decide jogos, que muda uma história? Ele aceitou o desafio e não decepcionou. Quando o Real Madrid perdia por 2-0 no agregado, quase que como uma força da natureza, Benzema cai como um raio para fazer um hat-trick insano, em que teve apenas 17 minutos de diferença entre o primeiro e o terceiro gol, em uma noite em que Benzema foi de Stéfano e para fechar com chave de ouro, passou o argentino na artilharia histórica do Real Madrid. Os caras estavam classificados para as quartas de final com um desempenho absurdo do Karim. Será que tinha sido apenas um momento de sorte? Os próximos jogos iriam mostrar. Nas quartas o Real pegava o Chelsea fora de casa e os Blues eram os atuais campeões da orelhuda, mas aí Benzema foi lá e fez de novo. Londres viu Benzema marcar um hat-trick histórico e se transformar no jogador francês com o maior número de gols em uma edição de Champions. No jogo de volta, ele mais uma vez foi decisivo, marcando na prorrogação o gol que meteu o Real Madrid nas semifinais. Quando chega pra semi, o Benzema já vinha sendo considerado o grande jogador da Europa, só que pela frente tinha o temido Manchester City do Pep Guardiola. Ele olhou pra essa palavra, temido, e deu risada, né? Benzema já tinha metido um baita de um golaço no jogo, quando no segundo tempo, pênalti pro Real Madrid. Ele é o encarregado da cobrança e com toda a confiança do mundo, bate de cavadinha e sai pra comemorar rindo, mesmo com o time perdendo. Era uma confiança absurda, quase uma certeza de que a vitória seria do Real Madrid. E assim foi, depois dos 2 gols do Rodrigo levarem o jogo pra prorrogação na volta, ficou a cargo de Benzema, de novo na prorroga, decidiu o confronto. Naquela noite, Benzema igualou o recorde histórico de maior número de gols marcados no mata-mata de uma Champions League. Foram 10 e ele mandava a mensagem: eu sou o melhor da Europa e a bola de ouro será minha. O Real Madrid venceu aquela Champions League pra cima do Liverpool e fechou perfeitamente uma temporada histórica. Muito não só por causa do desempenho fantástico do Benzema, mas também por conta de Vini Júnior, de Rodrigo, de Modric, de Courtois e tantos outros jogadores que performaram em alto nível. Mas se houve um destaque individual para ressaltar, foi Benzema. Sem dúvidas, ele teve a melhor temporada de toda a sua carreira. Aos 34 anos, foi artilheiro de La Liga, artilheiro de Champions League, campeão de ambas as competições, jogador mais decisivo do mundo, com 44 gols e 15 assistências. O futebol europeu se rendeu ao camisa 9 merengue no auge dos seus 34 anos, um jogador que atingiu o seu pico mais velho do que a maioria. E na temporada 22-23 ele já colheu alguns espólios da temporada
temporada anterior. Marcou, por exemplo, na Supercopa da UEFA, ultrapassando o lendário Raul e se tornando o segundo maior artilheiro da história do Real. No dia do sorteio da fase de grupos da Champions, ele recebeu da UEFA o prêmio de melhor jogador da Europa. Mas o tesouro principal ainda estava chegando e era aquilo que ele mais sonhava há muito tempo. Bola de Ouro é um objetivo que sempre tive em mente. Quando o Cristiano Ronaldo ganhou no passado e recebeu o prêmio diante da torcida no Bernabéu, fiquei feliz por ele, feliz por fazer parte da sua história. Mas depois pensei, claro, também quero ganhar. Posso dizer que nunca estive tão perto de ganhar, fruto das minhas atuações, pelo que fiz aqui nos últimos 3 ou 4 anos. Podemos dizer que não estou tão longe. Por muito tempo, Benzema foi desrespeitado e subestimado por pessoas como eu, por torcedores do próprio Real Madrid, por grande parte da mídia. Mas a melhor resposta que ele deu não foi com o microfone, mas sim com a bola. Benzema renasceu, atingiu sua melhor versão já como um veterano e deixou o campo e a bola falarem por ele. Apesar de quase durante toda a sua carreira os holofotes estarem virados para outro lugar, no dia 17 de outubro de 2022, luzes diferentes. Na temporada 21-22, Benzema se superou, jogou fino, jogou pro time e até o mais leigo percebeu. Karim se tornou naquela temporada o melhor jogador do planeta.